Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 3 de maio. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastores aniversariantes do dia de hoje, mandem aqui pra gente, pelo 96803-8319. Todo dia no final do programa eu tenho a alegria, a honra de anunciar os pastores aniversariantes do dia, também o nome completo das igrejas, e nós mandamos um carinhoso abraço para essas igrejas. Sempre durante o Debate 93, você manda para mim, seja o mês que for, nós vamos estar compartilhando com alegria, numa planilha organizada e estruturada, para que todos os dias nós venhamos a compartilhar aqui o nome dos pastores, orando pelas suas vidas e também por suas igrejas. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha aí, minha gente, ouvinte dizendo: é impressionante como todo mundo que eu conheço é melhor do que eu. Todos são mais inteligentes, mais bonitos e mais espirituais. Eu morro de medo, JR, de abrir a boca até mesmo para falar de Jesus. Isso me paralisa, mas eu não consigo ver as coisas de maneira diferente. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Será que eu não tenho esse verdadeiro amor? O sentimento de inferioridade é comum? O que eu faço, hein? Pastor Marcelo Gleiser, bom dia, bem-vindo. É o que pergunta a nossa querida ouvinte. Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Creio eu, Jota, que essa irmã ela tem uma percepção errada tanto da realidade à sua volta, quanto uma percepção errada dela mesma. Uma percepção errada da realidade à sua volta, quando ela diz que todos são mais bonitos, todos são mais espirituais, todos estão vivendo melhor. Eu não sei em que mundo ela vive para ter essa percepção. Porque na realidade que eu vivo, e eu tenho, como pastor, eu tenho essa oportunidade de conhecer a vida das pessoas de uma forma mais íntima. Mas mesmo que eu não conhecesse dessa forma mais íntima, eu vejo pessoas sofrendo, eu vejo pessoas chorando, eu vejo pessoas com falta de dinheiro, eu vejo pessoas com crise nos seus lares, e que quando chegam na igreja, talvez esse seja o problema, quando chegam na igreja domingo à noite, tentam muitas vezes demonstrar a família perfeita que não são. Eu não sei que crise é essa que ocorre na igreja, onde as pessoas têm vergonha de mostrar que não são tão perfeitas assim. Chegam no domingo à noite, tá todo mundo arrumadinho, bonitinho, bem vestido, todo mundo de mão dadas, famílias se amando, e muitas vezes isso não confere com a realidade do dia a dia, onde as famílias muitas vezes estão sendo destruídas, arruinadas, onde existe crise, existe perseverança sim, existe luta sim, mas existe crise no meio. E talvez ela esteja olhando somente para essa realidade do domingo à noite e não para a realidade de todos os dias. Quer dizer que o negócio tá ruim, né? Porque ela tá olhando para cima, achando que tá bom, mas tu tá dizendo que quem tá em cima também não tá bom. JR, para falar a verdade, uma vez eu ouvi de um pastor amigo meu, psicólogo, que ele dizia que não existe um ser humano perfeito no mundo. Não existe um ser humano normal no mundo. Todo ser humano tem suas falhas, todo casamento tem suas falhas, todo relacionamento tem suas falhas. A ideia da perfeição é a ideia da perfeição momentânea. Você tem 1 minuto de perfeição, 1 minuto de falha, 1 minuto de acerto, 1 minuto de erro. E não existe ninguém absolutamente perfeito. E quando ela olha para ela e diz: eu sou a pior pessoa desse mundo, aí ela tem um problema de baixa estima, e isso é fato. E aí, nessa questão, ela precisa reavaliar a si mesma e olhar para o mundo à sua volta e entender que no mundo à sua volta tem muita gente que está igual a ela ou pior do que ela. Ô, pastor Paulo Azevedo, bom dia, querido, bem-vindo. O senhor tá achando que o pastor Marcelo tá meio assim, ou não? Olha que hoje eu tô otimista, hein? O que o senhor acha? É que eu nem falei a palavra, Pastor, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos amigos que estão aqui nessa mesa maravilhosa. Rapaz, deve ser essa barba bonita dele, né? Que ele tá pensando com a barba assim, né? faraônica. É outro nível, né, rapaz? Mas olha, minha querida, ou meu querido, eu não sei bem se é homem ou mulher, que está nos
nos escrevendo isso. Em primeiro lugar é o seguinte, você não precisa se assustar que você, ainda bem que nós estamos no rádio, se você olhasse para mim você vê que eu sou mais feio, mas não é esse o caso. Meu Deus. Nós estamos vivendo uma situação onde as pessoas... Elogiar depois, hein, pessoal? O pessoal que tá vendo aí depois, tem que elogiar, tá? Nós estamos vivendo uma situação que, infelizmente, as pessoas estão se deprimindo, estão passando situações difíceis, estão tentando cada vez mais se sentir para baixo. Amada, a Bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura é, coisas velhas passaram, você tem um futuro brilhante, tem um Deus que te valoriza, e uma coisa sensacional que eu estava pensando quando vinha para cá, você é única, Deus te fez única, e você é a diferença, e você é importante para Deus, e tenho certeza que muitas pessoas à sua volta te amam, e não é para você ficar assim para baixo, porque muito mais pessoas estão vivendo situações parecidas com a sua, mas você é muito mais importante para muita gente, e você não é tudo isso que você fala. Ô pastor Elvis Breves, bom dia, querido, bem-vindo. Que pensa o senhor? Bênção demais. E o pastor, ele sabe que olhando pra mim eu sou mais feio que ele, então meu ele Deus do céu, agora hoje vai ser o concurso. Hoje nós temos concurso de beleza e temos também o concurso da não beleza. Me tira fora disso. Tá bom, tá bom. Vai até só aí, hein? Vai até só aí. Não, ainda bem que tem a moça aqui na presente. Jota, assim, acho que o problema aqui tá na comparação. Quando a pessoa começa a se comparar com o outro, isso é complicado. Eu acho que o nosso crescimento está totalmente ligado aos nossos relacionamentos. E eu, por exemplo, sou privilegiado porque eu convivo com pessoas que são maiores do que eu. E conviver com pessoas que são maiores do que eu não faz de mim uma pessoa menor do que elas, se é que me entende. Então, assim, eu acho que o problema de você se comparar com alguém é porque eu sou a única pessoa que convive comigo 24 horas por dia. Então, quando você olha, como o pastor falou, quando você olha a pessoa de fora ou convive um lapso temporal curto com ela, você vai começar a perceber as qualidades dessa pessoa. Mas se você conviver com ela 24 horas por dia, você vai ver que ela tem qualidades que você não tem. E você vai perceber que você tem qualidades que ela também não tem. Então, acho que o problema dessa ouvinte é realmente a comparação. Então, todos nós nascemos para resolver um tipo de problema. E é aí que está o problema. Então, o que Deus me chamou para resolver, às vezes é um problema menor do que o que Deus chamou o outro para o outro resolver. E aí a gente fica querendo comparar, não, mas ele foi chamado para isso aqui, eu fui chamado para isso. Então, assim, Deus, ele não vai te medir pelo resultado que você tem, mas pelo propósito que você cumpre. Então, o seu propósito é nobre, independente do que você está cumprindo, o que você está fazendo. Eu, durante muito tempo, eu me converti com 13 anos e comecei a pregar com 14. Então, eu achava que o homem de Deus era o cara que expulsava demônio. Eu achava aquilo fantástico. E eu botava a mão na cabeça, ninguém manifestava, eu ficava... Meu sonho era botar a mão na cabeça de alguém, porque eu achava que o homem de Deus era esse cara. E a pessoa manifestar, porque o meu sonho era entrevistar. Qual o teu nome? O que você está fazendo aí? De onde você Deita, vem? rola no chão. Então eu achava que o homem de Deus era o cara que expulsava demônio. E isso não acontecia comigo. Então eu começava a me comparar com a pessoa. E depois você vai crescendo um pouquinho, você vai amadurecendo, você percebe que naquele grande dia alguém vai dizer assim, mas o teu nome expulsei demônio, apartado de maldito profeta eterno, porque eu não vos conheço. Então, eu acho que os dons espirituais revelam o caráter de Deus e os frutos do Espírito revelam o seu caráter. Então, assim, você tem que medir os frutos, os dons são importantes. Paulo falou, você tem que seguir os dons. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. A nossa menina da mesa de hoje é Exane Alves, é psicóloga, é master coach. Exane, olha, o ouvinte diz assim, impressionante como todo mundo que eu conheço é melhor do que eu. Posicionamento de quem tá olhando de baixo para cima, né? Todos são mais inteligentes, são mais bonitos, mais espirituais. Depois chega no ponto que diz que morre de medo de falar, inclusive de Cristo, porque se considera muito inferior aos outros. Isso me paralisa. Lembra um texto bíblico? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E pergunta, né, se esse sentimento de inferioridade é comum. Que pensa você sobre esse assunto? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Eu quero me colocar fora dessa competição muito de bem. Feiura. Faz muito bem. Mas tenho certeza que as esposas acham os respectivos muito bonitos. Amém, né? Mas é interessante como esse pensamento hoje é muito comum. E eu não vivencio isso só no consultório, onde as pessoas buscam um tratamento por conta disso. Mas eu vivencio isso dentro da igreja, né? E o que me faz pensar é que realmente tudo começa na nossa mente. Cada dia as teorias vão confirmando mais o que a palavra de Deus diz sobre o poder que a nossa mente tem.
E assim como a nossa alma pensa, assim nós seremos. Então tudo começa da maneira que nós acreditamos que nós somos. E aí acabamos nos tornando, para nós mesmos, os principais autores dessa história, o que pensamos que somos. Mas a palavra também diz que nós devemos renovar a nossa mente. E diz também que nós devemos ter a mente de Cristo. Então, essa amada, ela precisa trazer para a memória dela aquilo que dá esperança. Porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, né? Então, ela precisa realmente se apropriar da condição de filha, de herdeira do rei. E se ela é herdeira, ela tem as heranças, né? Mas é muito comum isso. E a gente está num tempo de rede social. E a gente não posta derrota. A gente posta vitória, a gente posta beleza. Então, como o irmão falou aqui, o pastor falou, realmente a gente fica com referências, às vezes, muito altas, e ao invés dessas referências fazerem com que a gente cresça, elas fazem com que a gente se diminua. A gente utiliza elas para justificar as nossas limitações, porque todos somos ilimitados. E todos somos seres imperfeitos buscando essa perfeição. Então, essas referências maiores que nós temos, tanto dentro do nosso meio cristão, elas precisam ser inspiradoras para que a gente cresça, né? E compreender que vai além de nós, né? É o Espírito quem fala por nós, é o Espírito que transforma as pessoas através de nós, mas a gente precisa ter certeza, a convicção do poder que esse Espírito tem, né? Jota, não, pode continuar. Só para falar dessa questão da baixa estima dessa irmã, eu já tive durante muito tempo na minha vida, adolescente, uma baixa estima. E aos poucos isso foi mudando. Eu percebi que existem algumas coisas que você pode fazer ao longo da sua vida para que isso vá passando, para que isso vá mudando. E uma dessas coisas que você vai fazendo é sua, abre aspas, autoaprimoração. Então eu passei a estudar mais, e quando eu passei a estudar mais, minha mente foi evoluindo, meus pensamentos foram mudando, eu adquiri vocabulário, eu aprendi a conversar melhor, eu passei a praticar exercícios físicos, passei a me relacionar melhor com as pessoas. E tudo isso que me aprimorou me deixou, obviamente, uma pessoa melhor, uma pessoa mais relacionável, uma pessoa com uma visão melhor de mim mesmo. Então, muitas vezes a pessoa reclama, eu sou feio, eu sou triste, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não tenho amigos, eu não sei conversar com as pessoas, mas não faz nada para mudar isso. E aqui vai uma dica que é fundamental, e falou sobre essa questão da mente. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais vocabulário e mais conhecimento eu vou adquirindo na minha mente. E quanto mais vocabulário, aumenta a minha capacidade de me relacionar melhor com os outros, porque quanto mais vocabulário eu tenho, mais conversa eu vou poder ter com as outras pessoas, mais cultura eu vou poder ter para poder me relacionar melhor com os outros. Então, uma forma dela mudar a visão de mundo dela é mudar a si mesma. E uma das formas dela mudar a si mesma é mudando a sua mente. Então, adquira mais cultura, estude, faça exercícios físicos, tente se relacionar melhor com as pessoas, que isso vai aprimorar você. E aprimorando você vai se sentir melhor e vai ter uma visão de mundo diferente a partir de você mesmo. Um vídeo nosso aqui fala sobre a dificuldade do esposo, porque, segundo ela, é o esposo quem produz nela baixa autoestima, é o esposo quem a vê de maneira inadequada, segundo ela, na fala, na postura dele. O ouvinte que nos escreveu, que encaminhou pra gente esse e-mail, fala que existem pessoas mais inteligentes que ela. É verdade ou não é? Sim. Vamos lá. Provavelmente sim. Assim como pessoas menos inteligentes Há também. pessoas mais bonitas do que ela ou não? Sim. Há pessoas mais espirituais do que ela, sim ou não? Talvez Ou seja, todos nós temos alguém acima e alguém abaixo. O critério não é o resultado. Você tem várias ações que podem ser desenvolvidas na sua vida e a partir de você, Deus pode escolher você para realizar essa obra e não outro. Você pode pegar a lista bíblica inteira. Por que foi Abraão e não foi Ló? Por quê? Deus estabeleceu um critério ali. Noé foi escolhido. Qual o critério que Deus escolheu? Por que é Moisés e não é Arão? Você vai pegando os textos, você vai vendo por que eu vou, fulano é melhor, mais adequado. Você vê a resistência dos homens de Deus dizendo, olha, eu não estou pronto para esse embate aqui não, eu não sou a pessoa mais adequada para isso. Se fosse hoje, talvez dissesse, olha, existem pessoas que falam melhor do que eu. Arão, meu irmão, ele fala muito melhor do que eu. Ele é mais desenvolvido, ele é mais despachado, enfim, quer dizer, traz uma palavra e você vai descobrindo que realmente há pessoas que são mais. Parece que esse é o grande ponto da virada da vida de alguém. Porque quando a pessoa se acha superior, ela é orgulhosa, ela é vaidosa e orgulho precede a queda. O que vai acontecer de uma pessoa orgulhosa? A queda. E quem mais cai? Aqueles que com ele estiverem.
Agora, quando a pessoa parte do princípio da simplicidade, da humildade, ela vive uma virada. O que nós estamos vendo aqui é o que está abaixo disso. O equilíbrio é aquilo que você disse, não, tem pessoas melhores do que eu, sim, tem sim. Mas Deus me escolheu para essa obra, eu estou aqui disposto, com humildade, eu sei que eu não sou a melhor pessoa para estar aqui, sei que eu não sou a pessoa mais adequada e nem que eu me prepare, durante toda a minha vida ainda assim terão pessoas melhores do que eu, porque eu vou me preparar com alguém, correto? Mas ainda assim o Senhor resolveu me amar apesar de mim e aqui estou eu para o que deve é. Não dá uma virada na cabeça da pessoa, gente? Jota, eu acho assim, tem muita gente que ela subestima aquilo que ela é e outras superestimam aquilo que não é. Então acho que a gente precisa enxergar esse ponto aí. E como você falou, Deus escolheu Moisés, ele falou, manda Arão. Arão poderia ser mais bem preparado, mas a unção que Deus deu para levar o povo estava com Moisés. Então a gente tem que entender isso. Nem sempre Deus vai chamar para fazer tal coisa aquele que é mais bem preparado. Então nem sempre. Eu tenho exemplo do meu irmão ele já faleceu, ele era menor do que eu. Existe alguém menor do que eu. Caramba. E era o meu irmão. Né? Então, assim, meu irmão, eu lembro de todas as namoradas do meu irmão. A melhor coisa é se zoar, né, cara? Não vou zoar ninguém. A autozoeira é maravilhosa. Então, assim, o meu irmão, eu lembro de todas as namoradas dele. Meu irmão nunca namorou uma mulher do tamanho dele. Era sempre muito, não era maior, era muito maior. Então ele passava na rua aquelas mulheres que dava quase duas dele, porque todas as mulheres davam duas dele, mas assim, e ele não tava nem aí. E por que é que ele conseguia namorar com essas meninas que eram muito maiores do que ele? Porque ele não tinha vergonha, ele acreditava em si mesmo. Ele ia lá, às vezes meninas que ninguém tinha coragem, ele ia lá com aquele jeitão dele e conseguia. Então assim, ele poderia não ter a beleza, você pode ver pra mim, né, que deve ter, que você vê que não tinha beleza, não tinha formosura, era um verdadeiro Jesus, né? Mas assim, o cara era galanteador, ele tinha um bom papo, boa. Era um cara gente boa. Então, às vezes, ela tá dizendo aí, eu sou feia. É feia. Se você ver a minha esposa, minha irmã, você vai ver como pode. É porque a fumaça me esconde. Né? É só ser adorador que a unção atrai coisa boa, né? Existe um ditado popular que fala que quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Mas a gente estava conversando aqui e eu estava pensando, não adianta um médico super preparado, aquele médico bom mesmo, aquele que tem tudo que é curso que você puder imaginar, se ele precisar consertar uma parede, um reboco de uma parede. Ele não tem especialização para isso. Ele é menos preparado por causa disso? Não, ele tem a sua área. Então todos nós fomos chamados para alguma coisa. A unção estava sobre Moisés, como nós ouvimos falar aqui, mas ele precisava de auxiliares. Às vezes a pessoa pensa, não, que todo mundo é... Querido, você ainda não descobriu a área que Deus quer operar na sua vida. Nós temos um ponto particular. Deus te chamou para um trabalho particular. E nesse trabalho você vai descobrir que você é especialista. Muito bom, muito bom. Eu acho interessante também a gente sempre partir do princípio dos talentos, né? Porque aquele senhor distribuiu talentos para os 3 servos e apenas os 2 utilizaram. Um enterrou, escondeu. E eu acredito que Deus faz isso conosco, né? Deus atribuiu talentos a todos nós, mas existem talentos enterrados. E isso é muito sério, porque a gente está renegando algo que Deus colocou sobre nós. E esses talentos, às vezes, precisam ser desenterrados. Às vezes, nós precisamos, sim, do apoio espiritual dos nossos líderes. Às vezes, nós precisamos de apoios mais específicos. Mas existe um princípio do talento. E a gente precisa se apropriar disso para que os talentos não fiquem enterrados. Porque senão a gente corre o risco de passar uma vida toda com talentos enterrados. E eu acredito que essa irmã, da mesma maneira que cada um de nós que estamos aqui, ela foi criada repleta de talentos. Porque a Bíblia não fala que Deus criou um ou outro para uma vida abundante. A Bíblia fala que todos nós fomos criados para uma vida abundante. Então, a maneira como a irmã se vê hoje está totalmente fora da vida abundante que a palavra promete. Então tem algo que não bate nessa conta. Esse desafio é o desafio para você, querido ouvinte, para tantos outros ouvintes, para você ouvinte que nos acompanha, que na sua vida em algum instante disse, eu sou menor, eu sou pior. É necessário se considerar dentro do ponto de vista espiritual com muita humildade, reconhecendo a sua fraqueza e a sua fragilidade, mas também reconhecendo que é quando você é fraco que você é fortalecido pelo Senhor e se torna forte.
Nós somos fracos e somos fortalecidos pelo Senhor, e por causa dele nós somos fortes. O Senhor é aquele que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E é exatamente com base nessas perspectivas bíblicas que nós podemos crescer e avançar, sem depender do olhar do outro, mas dependendo muito do olhar de Deus. Sem depender do conceito de estética alheia, mas dependendo da graça do Senhor, que sobreponha todas essas coisas em nome de Jesus. Toque de amor, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais, princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na Olha a hora 93 certa, FM. minha gente, 11h30 no Rio. Anote aí, não perca, 11h30. Estamos juntos no Debate 93. Amigos nos ajudam a entender nosso lugar no mundo, e pesquisas mostram que amizades fortes estão associadas a uma redução da ansiedade. Mas será que manter relações apenas com quem é muito parecido com a gente não pode ser prejudicial em certo sentido? Esta é a pergunta que pesquisadores estão tentando responder. Eles investigam o impacto que as nossas redes de amigos podem ter na força de nossas opiniões. Você costuma andar com amigos que pensam da mesma maneira que você? Quando um amigo te confronta, qual a sua reação? É ruim andar com quem pensa diferente, gente? Me conta aqui, eu quero saber a sua opinião, ouvinte. Existe orientação bíblica para este assunto? Eu pergunto aqui aos nossos queridos ilustres debatedores. Bom, Jota, eu particularmente prefiro ouvir opiniões de pessoas que pensam o contrário de mim. Eu prefiro ouvir opiniões de pessoas que me confrontam, porque eu acredito que o confronto de uma forma sadia vai me edificar. Eu não quero ouvir elogios das pessoas, eu quero ouvir aonde eu preciso mudar. Então, eu particularmente prefiro ouvir os pontos onde eu sou falho e pessoas que me confrontem. Agora, se eu ando com pessoas diferentes de mim, eu acho que isso eu acho tão difícil qualificar isso, quantificar isso, porque como é que eu posso saber se a pessoa é diferente de mim em todos os aspectos, em alguns aspectos? Eu não, sinceramente, Jota, eu não sei se as pessoas com quem eu ando são diferentes de mim. Eu ando com minha esposa é completamente diferente de mim, graças a Deus. Eu tenho amigos que eu vejo que são diferentes de mim. E sim, agora, eu prefiro que me confrontem. Inclusive, minha esposa acabou de mandar uma mensagem aqui pra mim dizendo para eu ser simpático aqui no debate. Então eu vou tentar ser simpático. Eu não ia falar nada não, sabe, pastor Marcelo? Como é que faz para ser simpático? O senhor é uma bênção. O pastor Elvis Presley, tá ali, o pastor Elvis Breves. Eu depois quero saber até se ele canta. Não fala 3 vezes não, senão vai ser batizado com o Espírito Santo. Se ficar repetindo... Fala uma língua aí, esquisita. Então quer dizer que o senhor gosta de andar com gente diferente. Gosto E o senhor, pastor Paulo, o senhor acha que as pessoas em geral, que nós podemos dar exemplos pessoais. Sim, claro. E temos que depois assumir as consequências de dizer na rádio as questões pessoais. Não é isso? Então, do ponto de vista da pergunta apresentada aqui pelo nosso tema, que envolve exatamente a ideia. As pessoas preferem andar com pessoas iguais a elas, ou as pessoas escolhem pessoas diferentes para andar com elas, ou há uma mistura? E quando uma pessoa confronta, a amizade é tão frágil que uma opinião diferente sobre um determinado tema, política, por exemplo. Querido, olha só, ninguém gosta de ser confrontado. Isso aí é uma realidade, é próprio nosso mesmo, né? Mas o confronto a gente aprende a viver com ele porque ele é necessário, né? Porque ali a gente está vendo as nossas falhas. Quem é um pouquinho sábio, quem busca um pouquinho de sabedoria, sabe que somos falhos e no confronto nós vamos tentar acertar. Nós estamos vivendo a época agora de política, né? Questão de futebol, essas coisas todas, e às vezes tem gente que leva negócio tão a sério que se você não sair de perto, sai briga.
Agora, caminhar, todo mundo quer andar com pessoas que pensem mais ou menos igual a você. É bom a gente andar com pessoas que pensem. Já pensou você andar aí no parque e a pessoa te confrontando o tempo todo? Agora, existem momentos que há uma necessidade do confronto e a gente anda perto das pessoas, aquela que tem afinidade conosco, né? Aquelas que têm pensamentos parecidos, mas o amigo verdadeiro não é aquele que só dá tapinha nas costas. O amigo verdadeiro é que vai aquele momento que vai parar e vai te confrontar, vai te ajudar para você chegar um pouco mais longe. Elvis. Assim, o pastor ele falou da esposa, né? Então, a minha esposa, ela é professora de português, lê quase 2 livros por semana. Então, eu tô conversando com ela, toda hora ela para e fala, tá errado. E assim, eu cresci muito. Ela vai onde eu vou pregar, então cresci muito. Você entende, né? Tô falando por parábola aqui. Então, assim, ela me vê pregando e ela pega um bloquinho lá e começa a anotar. E eu sei que ela tá anotando alguma coisa que eu falei errado, alguma coisa que eu não deveria ter falado, então ela tá anotando ali. Teve uma vez, aí quando acaba ela mostra, olha, você falou isso aqui, e como eu cresci, né? Então teve uma vez que ela estava anotando enquanto eu pregava e não parava de anotar. Eu falei, gente, o que eu tô falando de tão errado? Eu já estava atribulado, já não fluía, não dava certo. Quando chegou no final, eu falei, o que tanto você anotou? Ele falou, não, a irmã pediu para eu escrever a letra de uma música para ela. Então, que tribulação. Mas assim, tem um texto aqui que vai servir até para essa irmã que não deu tempo de ler. Em 1 Coríntios 12, 19, diz assim, e se todos fossem um só corpo? Onde um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, assim, não tem como você não conviver, você sendo mão não conviver com o pé, sendo mão não conviver com a boca. Eu acho que é um conjunto. Se você lidar só com pessoas que pensam como você vai saber apenas a mesma coisa. Quando você convive com pessoas que pensam diferente de você, eu acho que a diversidade é importante nesse sentido de ideia, de pensamento, e a gente cresce com isso. Aí, Exane, todo mundo está dizendo que é bom. Que é bom andar com jeito diferente, que é bom ter opiniões diferentes, mas as pessoas procuram isso, ou em geral as pessoas procuram pessoas que pensam iguais a ela ou a elas para poder caminhar, para poder dialogar. Esse é o ponto que promove a amizade, a identificação, a unidade de ideias, ainda que não seja em tudo, mas nas coisas essenciais. Então, eu acho que sim, as pessoas procuram os semelhantes. E isso traz uma certa conformidade, isso traz uma certa acomodação. Porque como os pastores aqui falaram que gostam de ser confrontados, essa não é a realidade que a gente encontra no dia a dia com as outras pessoas. As pessoas não querem ser confrontadas, elas querem que todos concordem com elas querem os elogios, elas querem as palavras positivas. Então, lá fora, a coisa funciona um pouco diferente. Mas é exatamente aí que a gente começa a perceber quando as pessoas param de evoluir. Porque a gente acaba tendo as mesmas atitudes, a gente acaba convivendo com as mesmas pessoas, né? Tem um estudioso que diz que nós somos resultado das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E como seriam esses resultados se a gente convivesse a vida inteira com as mesmas 5 pessoas? E que essas 5 pessoas, elas pensassem exatamente da mesma maneira que nós pensamos? Acho que ficaria um mundo bem monótono, né? Me ocorreu aqui uma ideia de perguntar para os nossos ouvintes se eles escolhessem 5 pessoas para conviver, quem seriam essas 5 pessoas? Supondo que você pudesse dizer assim, olha, você vai ter que ir para uma ilha, ficar num lugar, num prédio, numa casa, confinado, e você vai ter que levar 5 pessoas com você. Ouvinte, me conta aqui, não precisa dar nome não, só falar assim, minha mãe, minha tia, minha cunhada, enfim, minha amiga, sogra, entendeu? Às vezes é só o cara escala para outro grupo, né? Todos vão ficar confinados? Todos. Então a sogra vai ficar naquele outro grupinho ali, que é um grupo assim mais harmonioso, tem mais a ver com ela. Porque se a pessoa escolhe, ao escolher, nós já estamos assim definindo basicamente que grupo é esse que é o nosso grupo. Isso. Porque a gente sai da teoria ou sai da hipótese para uma realidade. Porque na hipótese é o seguinte, não, eu quero andar com 4 pessoas, se são 5, eu mais 5 pessoas pensam diferente de mim. Eu cresço nas opiniões diferentes, eu gosto de ser confrontado, há crescimento nisso, mas na prática mesmo. Na prática, eu estou tentando botar o pé no chão, porque aqui o meu objetivo é trazer a realidade dos nossos ouvintes para nós. Estou falando aqui em nome deles, entendeu? Que a gente às vezes fala que é bom, eu sei que é bom, mas assim, na prática mesmo, talvez assim, para ficar confinado não fossem esses os meus próximos aqui. Eu se tivesse encontrado de vez em quando. Como é que é isso na prática? Pode falar, Exane. E é interessante, por exemplo, eu convivo, a cada final de semana eu estou numa capital diferente com pessoas muito diferentes.
E é impressionante como você percebe que essas pessoas muito diferentes, no início desse encontro, elas vão tentando buscar essa semelhança para formar os seus grupos. E acaba realmente criando uma exclusão com aquele que é diferente demais, acaba criando uma separação daqueles que opinam de uma forma diferente, que às vezes constrange o que ela pensa, mas ao mesmo tempo elas vão perdendo a oportunidade de buscarem, porque esse confronto, ele faz a gente crescer, como os pastores colocaram. E as pessoas se incomodam com esse confronto. Olha, aqui o ouvinte dizendo, eu levaria meu noivo, a minha avó e meus 3 filhos. A minha dúvida é, a avó cozinha bem? Só para ficar assim, para eu ter uma ideia assim do todo, né? Aqui outra pessoa dizendo assim, JR 5, mas são muitas pessoas, 5. Eu não levaria meu marido, diz aqui uma querida ouvinte, Belfor Roxo. Esse deve estar bem. Outra dizendo, eu prefiro conviver com pessoas diferentes. É isso aqui o que eu prefiro. Tenho uma dúvida sobre a sogra. Não sei se ela ama muito a sogra, diz aqui o ouvinte. Aqui outro levaria meu pai, minha mãe, meu irmão, minha amiga e minha tia. Aí as suas outras amigas vão dizer assim, qual? Né? Aí que começa a discórdia. Eu escolheria vocês que estão aí, são muito inteligentes, pois eu sairia dessa ilha muito sábia e espiritualmente melhor. Aí mexeu com a autoestima de todo mundo agora. Ficaria com a minha mãe, com a minha irmã mais nova. A outra fica. Certo? A outra se tivesse, olha, só sobram 5 pessoas no planeta. Ela ficaria com a mãe, com a minha irmã mais nova e meus 2 filhos, diz aqui. Outra, eu levaria meus 3 filhos, a minha neta e a minha nora e a minha cunhada. Não, já tem muita gente, filha. Aqui já tem você, 3, 4, 5, 6, 7. Alguém tem que dançar nessa história. 2 pessoas. A única pessoa que eu não incluiria na lista seria a minha sogra, diz aqui ouvinte. A minha sogra não iria, tá dizendo aqui. Quem falou que a sogra não iria? Eu gostaria de conviver com qualquer pessoa, menos comigo mesma. Eu sou insuportável. Que isso, ouvinte? Então você levaria as pessoas e sairia de lá. Eu escolheria ver com meu filho, tem 2 anos de idade, o meu pai e meus irmãos. E um grande amigo. Olha, veja se não extrapolou os 5. São só 5, né, Xane? Só 5. São só 5. Você e mais 5. Isso são 6 pessoas ao todo. 5. Eu escolheria conviver com meu filho, tem 2 anos de idade, com meu pai e meus irmãos. Aqui outro, JR, se eu fosse para uma ilha, eu levaria meu marido, minha filha, meu neto, minha irmã e meu sobrinho. Outro, ficaria com as minhas 2 filhas e com a minha esposa e a minha garota, deve ser uma gata, um bicho, bichano, um miau. O nome da gata deve ser garota. Deve ser, gata garota, deve ser isso, né? Aqui, filho, marido, mãe, pastor e amiga. Ela vai a pastora pra ele. E a pastora? E quem vai levar? O marido da pastora vai levar pra outra ilha. Eu levaria a Bíblia, um café e o Espírito Santo. Você tá bem cheio de graça, hein? Aqui, aquela que falou da minha amiga, disse que a única amiga que ela tem é essa. Tá bom, levaria 3 filhos, meu pai e meu ex-marido. Ouvinte. Tá aí, ó. Vai à força? Essa ilha aí, como é que é, Axane? A pessoa é convidada pra ir ou ela tem que ir? Vai depender, né? O jeito dela é o jeito certo. Olha aí, o ouvinte aí tá recebendo orientação ao vivo. 5 é muito pouco, tinha que ser pelo menos 50. Eita, quer o quê? A comunidade? Não é a comunidade. Uma das pessoas que seria a minha sogrita, que é muito queridona. Levaria meu marido, meu filho, meu gato, minha sobrinha mais velha, a mais nova, dançou. E a minha mãe, diz aqui, ouvinte, olha como tem gente falando. Levaria um casal da minha igreja, um amigão que eu tenho, meu pastor e a minha filha. Sairia de lá direto para o céu, diz aqui, ouvinte. Eita. Que isso? Soltar uma bomba? Que é? Só para ficar um período, né? Se matar. Minha amiga, pois o resto só me dá dor de cabeça. Ó, Alexandre, bombando aqui as opiniões. Amigas... Que análise você faz dessa descrição que as pessoas aqui fazem? Qual será o critério que eles estão escolhendo para levar? São pessoas que fazem eles rir? São pessoas que oferecem alguma coisa que eles sentem falta? Qual é o critério para a gente escolher essas pessoas com quem a gente vai conviver? Só estão escolhendo pessoas próximas. Só, né? Aqui um ouvinte, tem sogra. A sogra raramente entrou aqui. O ex-marido, né? Ex-marido. Aqui, ouvinte, eu não gosto de ser confrontada. Tá aqui, clara, nosso ouvinte.
da gata garota, cadê da gata garota aqui? Ele está explicando. A minha esposa, que é uma gata garota, tá bom, queridão? Mas, Jota, só a questão, existe a questão da palavra confronto. Quando a gente fala de ser confrontado, não é a pessoa que vai discutir, vai impor opinião, que vai tentar mudar a nossa opinião à força. É a pessoa que, de uma forma sábia, de uma forma amorosa, um amigo de verdade, vai tentar expor onde está errando e tentar nos ajudar a caminhar. Então não é confrontar no sentido de ser o inimigo ou tentar mudar a força. É confrontar no sentido de tentar ajudar a melhorar ou tentar ajudar a mudar e encontrar caminhos para que essa mudança aconteça. E aí é ótimo, esse tipo de confronto é ótimo, onde eu te ajudo a encontrar caminhos para a mudança. Não aonde a força, ou de uma forma mal educada, ou de uma forma grosseira, ou de uma forma não sábia, eu tento mudar a sua vida, eu tento impor a minha opinião. Então a gente tem que definir bem claramente o que significa quando a gente fala confronto, tá? É muito legal essa colocação do pastor, né? Porque a gente tem preconceito sobre as palavras, né? E quando fala em confronto, é igual falar em feedback, né? A gente já pensa que é uma coisa ruim. E o confronto é o que vai fazer a gente crescer, né? O confronto pensando no que o outro pode modificar, pode melhorar, mas do ponto de vista realmente de crescimento, de desenvolvimento. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de ver o confronto dessa maneira, porque o ideal é que a gente só confronte, de certa forma, porque a gente se importa. E o dia que a gente deixa de, por exemplo, os nossos líderes, o dia que deixam de confrontar a gente, tem alguma coisa errada. Porque provavelmente eles não estão se importando. É a mesma coisa, a gente deixa de confrontar um filho ou um liderado nosso, porque de repente a gente deixou de se importar com ele, né? Eu acho que o confronto ele é uma forma de amor também, segundo, né, a própria forma como a Bíblia coloca a exortação, porque acho que o confronto é uma exortação, né, de alguma maneira. Só complementar o que a psicóloga disse, a palavra exortar na Bíblia, ela é a palavra grega parácletos. E essa palavra parácletos, ela significa, um dos significados dela, a gente sabe que ela representa o Espírito Santo, mas um dos significados dela é se pôr ao lado para ajudar. Então, exortar não é simplesmente apontar os erros, é se pôr ao lado para ajudar a pessoa que está errando, ajudar a pessoa a voltar a caminhar normalmente. Tem que ajudar, tem que falar. Vários ouvintes continuam aqui encaminhando a listagem aqui das pessoas que iriam. Um está colocando aqui, parece que está montando a Arca de Noé. É uma ilha para ficar um período, só está levando bichos. Outro está dizendo, eu levaria um rádio, meu material para fazer artesanato, a Bíblia e um lanche. E tá muito bom. Não vou dizer que não tá bom, você que sabe. Fica tranquila. E levar uma bola outro também, né? Pra ser o Wilson. Uma bola, o Wilson. Outro aqui, eu não levaria ninguém. Já imagino 6 pessoas juntas numa ilha. Não daria certo, diz aqui um ouvinte, tá em Piratininga acompanhando a gente. Eu agradeço pelo carinho da sua audiência. As questões estão aí. É um exemplo só pra gente ter uma ideia de quem a gente convidaria para fazer parte do nosso grupo, porque isso revela como a gente define as nossas escolhas. Quais são os critérios que estão aí? Essas pessoas são as pessoas que concordam com a gente em tudo? São as pessoas que nos servem? Ah, não, tô levando pessoas que essas pessoas me servem. Então, o que isso fala de você, ouve? Isso é bom, né, Xane? Gostei desse negócio, hein? Não é? Dá pra gente ficar muito tempo aqui só lucubrando aqui, fazendo as conjecturas aqui com base nisso. E eu quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos e amados ouvintes neste tema que nós tratamos aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. 11:47, gente, 11:47. Agora a polícia de São José do Rio Preto está procurando por criminosos que invadiram uma empresa e deixaram uma mensagem com pedidos de desculpas. Então os caras invadiram a empresa, roubaram, né? Só invadiram, não, roubaram. Roubaram e aí deixaram uma mensagem com os seguintes dizeres, ouvintes. Você imagina você que tem comércio, um cara entra na sua casa, rouba alguma coisa na sua casa e deixa o seguinte recado: desculpe pela bagunça, me perdoe, em nome de Jesus. ênfase é minha. A fome, a miséria e o desemprego atingiu a todos. Esta foi a mensagem. O prejuízo foi de 10 mil. Essa mensagem vale 10 mil reais. O empresário diz que além do prejuízo ser grande, o pior é ser ironizado com esse tipo de mensagem. Que pensam vocês, queridos debatedores? Jota, tem alguém disse assim uma vez: quem é bom em justificativa é péssimo em arrependimento. Então, eu li uma vez um livro do Caco Barcelos chamado Abusado,
que ele conta que um missionário evangelizava lá na comunidade e um bandido ouvia ele pregar e tal. E aí, quando ele matava as pessoas, ele falava: aceita Jesus em nome de Jesus, aceita ele que eu vou te matar. E a pessoa aceitava, ele matava. Então ele ganhava para Jesus antes de matar. Essa pessoa aqui que deixou essa descrição ali, me perdoe em nome de Jesus, não é um convertido. Certamente é alguém que de repente passou pelo centro de recuperação. Eu, o pastor Jonathan, que está aqui comigo, e o pastor Roberto, nós fomos assaltados um tempo atrás. E eu estava dirigindo, jogaram o carro na nossa frente, pararam o carro, saíram 4 armados. 3 com arma de fogo e 1 com a faca. E aí, um foi em cima do pastor Jonathan, o outro foi em cima do pastor Roberto, e 2 vieram em cima de mim. Um botou a arma na cabeça e outro uma faca. Porque quem mais é dado, mais é cobrado, né? Então, vieram 2. E aí, um colocou uma arma na minha cabeça, o outro colocou a faca no pescoço. Nessa hora, você pensa em quem? Na sua família? Não, se tivesse colocado só uma arma na minha cabeça, eu pensava na família. Mas colocaram a faca, aí eu pensei em quem? Valdemiro Santiago, né? Olha aí. Eu pensei, se Deus não livrou o homem que cura, vai livrar. Eu falei, já era. Aí os caras estavam, eu falei assim, calma, fica tranquilo que eu não vou reagir porque eu sou pastor. Quando eu falei que era pastor, ele falou assim, aí abaixou a arma, abaixou a faca. Por quê? Certamente passou por um centro de recuperação, ou é desviado. E aí falou, não é pastor. Aí viram a Bíblia dentro do carro, liberaram a gente, deixaram a gente ir embora. Falou, pastor, pode ir embora. Então assim, não quer dizer que o cara seja convertido ou era um crente em Jesus que foi ali, está passando necessidade, vou roubar e vou dizer me perdoe em nome de Jesus. Então não é um convertido que, se fosse convertido, não estaria fazendo isso. Nós temos uma igreja numa comunidade aqui do Rio de Janeiro que e tem muitos bandidos lá. E o pastor estava me contando uma peculiaridade. Outro dia eles foram invadir uma outra coisa, foram lá, bateram lá e falaram, pastor, nós viemos aqui para o senhor orar a gente, para ser abençoado essa nossa... O assalto dá certo em nome de Jesus. Não, eles iam invadir outra facção e tal. Aí foram lá, o pastor, olha, eu não posso orar por isso. Não, mas o senhor tem que orar. Tá bem, eu oro. Senhor, tem misericórdia e tal, aquela coisa toda. O que nós estamos vendo, infelizmente, nós estamos vendo uma banalização, às vezes, do evangelho, que tem impedido, né, as bênçãos de Deus. E as pessoas estão usando o nome de Jesus em vão, como se fosse qualquer coisa. Não tem nada a ver com crente isso, né? Infelizmente. Aqui o ouvinte aqui, pastor Elvis, pede para o senhor repetir a frase: quem é bom em justificativa é ruim em arrependimento. É essa a frase? Isso. Então o senhor repete aí, que eu vim pedir para o senhor repetir. Meu Deus, quem é bom em justificativa é péssimo em arrependimento. Muito bem, está aí repetido para o nosso ouvinte esse entendimento. A questão que se amplia aqui, minha gente, é o seguinte: vocês conhecem pessoas que erram e, ao invés de mudarem, tentam sempre justificar os seus erros, ainda pedem isso em nome de Jesus? Como fugir da armadilha, da justificativa dos erros e buscar uma verdadeira mudança? É porque quando o cara escreve isso, ele escreve ironia, né, cara? É uma coisa, é um sarcasmo, né? Mas muita gente tem utilizado essa expressão ao invés de se Deus quiser. E a expressão que a Bíblia utiliza é se Deus quiser. Quando o Tiago estabelece isso, ele estabelece, quando a pessoa diz, olha, eu vou a tal lugar, quem é você para dizer para tal lugar? Para você não é nada, você tem que dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, eu irei. Aí nós começamos a aprender a orar, e sempre em nome de Jesus, o que é corretíssimo. Mas vou chamar isso de assinatura, tá bom? Aqui entre aspas, esse encerramento das nossas orações, ele representa que eu não vou a Deus se não for por Jesus Cristo. Por isso que é em nome de Jesus, porque ele é o mediador, aliás, é o único mediador entre Deus e o homem. Então eu tenho que orar em nome de Jesus, porque se não for em nome de Jesus, a minha oração não chega. Pode ser meu nome das pessoas mais bonitas que tem, vocês 4, mas não chega lá no céu se não for em nome de Jesus. Mas com o passar do tempo virou uma declaração, virou uma afirmação. Você vai ao culto? Vou em nome de Jesus. Você vai, não sei o que, e a pessoa começa a dizer aquilo como se fosse um mantra. Repete uma frase, usa o nome de Jesus, muitas vezes em vão, e quando se utiliza disso, parece uma declaração que, teoricamente, seria uma declaração de fé, teoricamente, mas ela acaba sendo uma coisa que vira um jargão, uma gíria, uma linguagem que as pessoas acabam se utilizando dela sem entender a real, o conteúdo que ela traz, a importância dela, e acaba caindo na boca de gente como esse camarada aqui, que além de ir lá roubar, ainda vai lá e ainda escreve. Entendeu? É isso. Eu acho que é muito parecido com tá amarrado, né? Também. E eu acho que a gente vai perdendo a noção do peso e o poder que a palavra de Deus tem.
E vai colocando muita coisa na conta de Deus, que são escolhas nossas, né? Muita coisa que a gente vai colocando sobre a responsabilidade de Deus, mas que são frutos das nossas escolhas, por conta do livre-arbítrio que Deus nos deu. E aí a gente começa a perceber que, mas vai ser como Deus quiser, mas foi Deus que escolheu isso para mim, mas Deus mandou. E, na verdade, são frutos que a gente está colhendo por conta de escolhas certas e escolhas erradas. É claro que Deus está ali pronto para nos abençoar, mas Ele nos deu o livre-arbítrio, né? E eu acho que é isso que a gente precisa estar atento. Concordam, queridos companheiros debatedores? Concordo, Jota. Eu acho que tem muita gente que, na verdade, pede uma série de desculpas continuamente pelo mesmo erro, mas não faz nada para mudar. A pessoa diz, eu tô arrependido, no dia seguinte erra de novo o mesmo erro, eu tô arrependido, no dia seguinte erra de novo o mesmo erro. A mesma coisa e nunca faz nada para mudar, porque considera que o pedido de desculpas e as pessoas desculparem é o suficiente. É bom lembrar que a palavra arrependimento na Bíblia, a palavra metanoia, significa mudança de mente, mudança de direção. Mudou a mente, muda a vida. Não significa que você vai deixar de ser pecador no dia seguinte, não significa que você vai deixar de errar, mas significa que você vai começar um processo de mudança através do qual, daqui a algum tempo, você vai ser totalmente diferente. Vou dar uma paradinha aqui para falar para a Yuli, que hoje está completando 14 aninhos, a mãezinha dela, a Alessandra Rodrigues, está acompanhando a gente, escuta sempre. Yuli também está ouvindo, está na hora de ir para a escola. Yuli, Deus te abençoe, 14 anos, menina. Que isso, hein, Yuli? Que Deus te abençoe muito, que Deus te fortaleça, que Deus encha a sua vida de grandes alegrias, que você seja muito feliz. Deixa eu te dizer uma coisa, Yuli, não tem lugar melhor para a gente conhecer a Deus do que na própria igreja, onde a gente aprende da palavra e a gente aprende com quem vive a palavra. É muito diferente quando você se aproxima de gente assim, quando você convive com gente assim, quando você aprende a respeito de Deus. E vou te dizer mais uma coisa, conhecer Jesus Cristo na adolescência é a melhor fase para se conhecer a Cristo, porque você vai ter grandes experiências com o Senhor no calor da sua adolescência, vivendo a plenitude de um cristianismo verdadeiro, bíblico, muitas vezes radical, divertido, cheio de aventura, mas sobretudo com muita intimidade com o Senhor. Deus te abençoe muito, tá bom? Parabéns, beijo e boa aula para você. Fala, pastor Paulo. Sobre o tema, não, o senhor não quer falar sobre o tema? O senhor gostaria de cantar uma canção, hein? O senhor gostaria de contar um caso para nós? JR, é o seguinte, tem muita gente aí devendo dinheiro e quando você cobra, ela diz, se Deus quiser eu pago hoje. Melhor do que Deus lhe pague, ouvinte. Deus lhe paga é pior. Se a pessoa tem uma dívida contigo, a pessoa diz, Deus lhe pague. Eu já aprendi, quando você empresta alguma coisa para alguém, a pessoa agradece muito. Tá entendendo? Olha, tô aqui, você empresta aqui, tô aqui, tô emprestado, muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Mas muito obrigado. Muito obrigado. É sinal de que, olha, esse aí não vai voltar. Esse não vai voltar, minha gente. JR, qual o nome do pastor da frase? Eu quero colocar no meu status em honrar o pastor. Vamos lá. Meu Deus, é forte. Elvis, olha. Só lembrar do Elvis Presley. Breves. Olha aí. Em breve Jesus voltará. É só botar o S no final. Breves. Rapidinho, né? Eu não me arrependo de ter dito não vou beber com vocês. Eu não vou a tal festa. Viver no mundo tá muito difícil, as coisas estão aí. JR, aqui as opiniões continuam. O se Deus quiser dói, principalmente se nos parece que ele não deseja o que nós queremos, mas se ele não quiser, continua sendo Deus, é o que a gente canta com Adelino. Quero agradecer aqui com Delino, quero agradecer aqui aos nossos queridos e amados debatedores, a participação de cada um deles com a gente no debate hoje. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui a vocês, queridos debatedores. Obrigado ao pastor Marcelo Gleiser, um abraço. Um abraço, Jota. Quero mandar, em primeiro lugar, um abraço pra você, com quem eu convivo já há 20 anos. 20 anos. Comigo? Pra mim, José Manuel. Obrigado, pastor Marcelo. 20 anos de convivência, 20 Jota. anos. Só no debate são 17 anos, fora seminário, aquelas aulas lá que a gente tinha, maravilhosas. 20 anos de convivência. Foi meu aluno, pode um negócio desse? Foi aluno dele. Cara, mas ele quando ele chegou para dar aula, quando ele chegou para dar aula, eu era mais novo que ele, entendeu? Ele foi mais novo, foi mais velho que ele. Mas ele tá indo bem, ele tá indo muito bem. E aí mandar um abraço para minha esposa, para minha filha, para todo o povo da Igreja Viva, para minha esposa Priscila, para minha filha Sofia, para todo o povo da Igreja Viva. Maravilha, muito obrigado aqui a querida Exane Alves, nossa menina da mesa de hoje.
Obrigada, JR. Foi uma alegria poder estar aqui hoje, te reencontrar depois de muitos anos. Muitos anos. Ainda bem que meu nome não mudou. Não Você mudou. se lembrou de mim. Firme. Agradecer essa oportunidade. Eu vim acompanhada do meu pastor Claudir, a minha filha Olívia, e mandar um abraço para a minha Igreja Batista Atitude, e mandar um abraço para minha mãe, para todos os meus amigos, seguidores. Obrigada pela oportunidade. Maravilha. Muito obrigado, pastor Paulo Azevedo. Eu que agradeço, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo pastor Enéas Mota, lá da Tijuca, e para o meu neto, que ontem completou 3 anos de idade, o Felipe, que Deus continue abençoando ele, crescendo na graça, no conhecimento de Cristo, e parabenizar também a minha ovelha, Marlene, pela doação que fez aqui na Caravana da Solidariedade. Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrbrigado aqui também, querido pastor Elvis Breves. As pessoas continuam pedindo para o senhor repetir a frase. Olha, a frase não é minha, repete a frase. né? Tá, então vamos lá explicar isso. Para não colocar lá a frase do Elvis e depois dar ruim. Citado por, aí pode. Eu falei, Você alguém coloca, disse, eu não sei quem foi que falou. Entre aspas, autor desconhecido. Isso, não é só desconhecido. parafraseei aqui. Maravilha, obrigado, meu Jota, irmão. quero agradecer aqui ao Jota por esses longos 2 meses de amizade. Olha aí, tá vendo? Né, a Marcela, obrigado Marcela por tudo. Eu preciso aqui agradecer a minha sogra, porque eu levaria ela para uma ilha, eu almoço lá um dia sim, outro também. Então minha sogra, eu te amo, minha segunda mãe. Quero mandar um abraço pro pastor Jonathan, que tá aqui comigo, meu amigo, a Vanessa Tanaka, e para os inscritos do meu canal, mandar um abraço para todos eles, já são 50 mil. Deus abençoe Canal todos Elvis vocês. Breves, o pessoal te encontra fácil lá, é muito legal, e eu acho que quero aqui mais uma vez recomendar que você se inscreva, conheça, participe, vai ser uma bênção para sua vida também. Muito bem, minha gente, parabéns aqui aos pastores que estão aniversariando no dia de hoje, olha quanta gente boa, pastor Ernival da Cunha Veloso, da Assembleia de Deus de Itaboraí, pastor Haroldo Lopes, da Igreja Batista do bairro 31 de Outubro, em Paciência, pastor José Carlos, da Igreja Apostólica Unidade em Cristo, em Caxias, pastora Cláudia Delfino, da Igreja Shalom de Itaipava, Petrópolis, pastor Vicente Sabatino, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a pastora Maria da Cruz de Faria Soares, da Assembleia de Deus de Madureira, todo mundo aniversariando no dia de hoje, nosso carinho, nosso abraço aos pastores, aniversariantes e às suas igrejas também. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação com a gente no programa. Aqui no nosso estúdio, olha, temos uma lista bonita aqui, o pastor Jonathan Rodrigues, o pastor Claudir Machado, a Olívia, a Gelma e a Maria José. A todo mundo aqui no nosso estúdio, muito obrigado pela participação e pela audiência. Vamos orar, o pastor Elvis vai orar conosco, nós vamos lembrar carinhosamente aqui, minha gente, a nossa oração diária. Nós oramos pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, nós oramos pela cidade do Rio, pelo nosso estado. É tão triste ver uma cidade que se paralisa diante de tiroteios e uma coisa que acontece rotineiramente na nossa vida. É tão difícil você procurar um aplicativo para te instruir onde é que tem tiroteio para você mudar o seu rumo. É tão triste esse tipo de informação, mas é uma realidade contra a qual nós vamos lutar sempre e sempre buscando a bênção do Senhor, orando, clamando, servindo, evangelizando, pregando a palavra do Senhor a fim de que outros sejam alcançados pela sua palavra e vivam uma verdadeira transformação que só o Espírito Santo de Deus pode produzir. Que Deus nos dê uma tarde muito abençoada na presença dele. Vamos juntos orar? Vamos apresentar todos esses em nome de Jesus diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós iniciamos a nossa oração, Senhor, agradecendo pela vida dos pastores, que têm dedicado a sua vida para o rei e para o reino. O pastor Ernival da Cunha, pastor Haroldo Lopes, pastor José Carlos, pastora Cláudia Delfino, pastor Vicente Sabatino, pastora Maria da Cruz. Queremos apresentar esses pastores ao Senhor, que o Senhor continue usando, continue dando graça, força para dirigir esse rebanho, para ajudar esse povo, Senhor, que o Senhor tem chamado para esse lindo rebanho. Pai, nós agradecemos por esse debate, por tudo que foi falado aqui. Louvo o Senhor pela vida de cada um que saiu da sua casa e veio aqui, Senhor, como instrumento de Deus para nos orientar, como instrumento de Deus, Senhor, para abrir a boca e proclamar a tua palavra e falar das suas maravilhas. Nós louvamos o teu nome por todos que participaram, todos que ouviram, todos que receberam as orientações aqui. Que o Senhor abençoe em especial essa ouvinte, meu Deus, essa que escreveu, que se sente inferiorizada, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, penetrar no coração dela com a tua graça, com a tua presença, com a tua palavra. Em nome de Jesus, levanta a tua filha, Senhor.
Levanta a tua filha para a glória do teu nome, Senhor. Que ela possa entender, como a pastora disse, ela é filha, e que ela possa se comportar como tal, em nome do Senhor Jesus. Guarda a nossa vida nesse Rio de Janeiro, Senhor, como foi falado aqui. Guarda a nossa vida em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra toda a violência, joga por terra tudo que não provém de ti, joga por terra a corrupção, joga por terra, Pai, em nome de Jesus, e que a tua igreja, o teu povo, possa revelar o teu reino e cuidar dessa terra, porque esse é o nosso chamado, revelar justiça e cuidar da nossa terra. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.